Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai fazer um exercício comentado sobre um amplificador em fonte comum, que na aula passada a gente falou um pouquinho de um circuito bem parecido com esse. A gente fez a análise literal desse circuito. E aí o que acontece? Nesse circuito aqui a gente vai querer, mais uma vez, calcular os parâmetros do nosso circuito amplificador. Seria a resistência de entrada, resistência de saída e o ganho do nosso amplificador, sabendo que, nesse caso aqui, nós temos uma VDD 10 volts, nós temos o nosso circuito de polarização CC com divisor de tensão formado por resistores de 10 MΩ, resistência de dreno é 6 kΩ e a resistência da fonte 6 kΩ. E aqui nós temos dois capacitores de acoplamento, tá legal? Quando a gente fala de capacitor de acoplamento, a gente está dizendo o seguinte, que do ponto de vista da análise CC, ele se comporta como um circuito aberto e do ponto de vista da análise CA, ele se comporta como um curto-circuito. Tá legal? Os dados são os seguintes. Você tem a tensão do limiar, que vale 1 volt. Você tem o K'W sobre L, que vale 1 mA por volt quadrado. O lambda vale 0. A capacitância tem um valor muito grande, o que significa que é um capacitor, ou que são capacitâncias de acoplamento. VGS vale 2 volts. E ele pede a transcondutância de pequenos sinais, a resistência de entrada, a resistência de saída e o ganho, que é a relação entre a saída e a entrada. E, mais uma vez, isso aqui é uma fonte comum porque você tem a sua entrada conectada ao gate e a saída conectada ao seu dreno. Tá legal? Aí o que acontece? Para a gente calcular o GM, a transcondutância de pequenos sinais, a gente mostrou na aula de modelo de pequenos sinais que a expressão para cálculo de GM é essa aqui, K'W sobre L VGS menos VT. O K'W sobre L a gente tem que vale 1 mili, o VGS vale 2 e o VT vale 1. Quando se faz essas contas, vai te dar 1 mA por volt quadrado. Tá legal? Em termos da substituição da análise CA e do modelo de pequenos sinais do seu transistor, se você parar para observar, a gente parte de VI, tá? Como é uma análise CA, o seu capacitor de acoplamento vai se comportar como um curto-circuito. Desse ponto central para o terra, você tem uma resistência de 10 MΩ. Desse ponto central para a VDD, que também está no terra devido ao princípio da superposição. Então, desse ponto central para o terra, você também tem a resistência de 10 MΩ. Desse ponto central para frente, você tem o seu MOSFET, que vai ser substituído, nesse caso aqui, pelo modelo T de pequenos sinais, em que para cima você tem uma fonte de corrente dada por GM e VGS, e para baixo você tem uma resistência de 1 sobre GM, que vale 1 mili. Tá legal? E aí, do dreno, que é esse terminal, do dreno para o terra, que é VDD, você tem uma resistência de 6 kΩ. Então, tá aqui essa resistência, tá? Do dreno para o terra, você tem uma resistência de 6 kΩ. E da fonte para o terra, você tem uma resistência em paralelo com a capacitância, que é um fio, por causa justamente da análise CA, que está se comportando como um curto-circuito. Então, da fonte para o terra, você tem esse paralelo aqui, vai te dar o resultado como um fio, né? E vai vir diretamente para o terra, tá? Então, aqui vem direto para o terra, que é a fonte para o terra, um fio direto para o terra. Tá legal? E aí o que acontece? Esse aqui é o circuito que você vai analisar do ponto de vista da análise CA. E você vai determinar a sua resistência de entrada vista pelo terminal VI, a sua resistência de saída vista pelo terminal V0 e o ganho V0 sobre VI. Tá legal? E aí quanto é que vale a sua resistência de entrada? A resistência de entrada é vista por esse terminal aqui, tá? É vista daqui. Então a gente sabe que a corrente no gate ela vale 0, tá legal? Então a resistência de entrada vista é só o paralelo dessas duas resistências, tal como você vê aqui. Então o paralelo de 10 MΩ com 10 MΩ é 5 MΩ. A resistência de saída vista por aqui, perceba que quando eu estou utilizando o teorema de Thevenin, essa fonte vai abrir, essa fonte de corrente vai desaparecer, ela vai ficar em aberto. E aí a resistência vista por aqui vai ser justamente a resistência de 6K, que vai ser a sua resistência de saída. Tá legal? Em termos de ganho, é V0 sobre VI. Quem é V0? V0 é a tensão nessa resistência de 6 kΩ. Essa tensão vale 6K multiplicado pela corrente circulante, que é GM/VGS, que é o que se tem aqui. Só que essa corrente ela está circulando de baixo para cima. E o sentido da medição da tensão é de cima para baixo. Então, por isso o sinal negativo aqui. Tá legal? Quem é VI? VI é a tensão aqui, ó, em 1 sobre GM, em 1 sobre 1 mili. Então, a tensão nessa resistência.
Quem atenção nessa resistência? É a resistência, que é 1 sobre o milho, que está aqui, multiplicado pela corrente circulante. Sabendo que a corrente de dreno é igual à corrente de fonte, então essa corrente vale GM/VGS. GM/VGS cancela com GM/VGS, ficando apenas menos 6K dividido por 1 sobre o milho. Quando a gente faz essas contas, vai obter menos 6 volt por volt, que é justamente o ganho do nosso circuito amplificador. Vale salientar que, nesse caso aqui da fonte comum, o nosso circuito amplificador ele tem um defasamento de 180 graus. Tá? Então, a saída ela está defasada da entrada de 180 graus, por isso esse sinal de menos. E, nesse caso aqui, o ganho é de 6. Tá? Então, o sinal da saída é 6 vezes maior do que o sinal da entrada. Tá legal? Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha com seus colegas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma aula semanal que a gente coloca. Ativa as notificações para você ser notificado toda vez que uma aula for colocada no canal. Acompanhe o trabalho da gente no Instagram, @professor Gilberto Fernandes, né? Que a gente posta muito conteúdo legal lá também. Beleza? Então, desejo bons estudos para você. Fique bem, vai mudando e tamo junto na jornada. Valeu!